Olá a todos. Essa semana, o presidente eleito norte-americano, Donald Trump, ele surpreendeu muita gente com as falas, que ele pronunciou aí nos últimos dias. Ele falou em anexar o Canadá, anexar a Groenlândia, ele falou em tomar de volta o canal do Panamá. Ele falou em mudar o nome, do Golfo do México para Golfo da América. Ele realmente falou algumas coisas muito polêmicas e surpreendeu muita gente. Pelo menos aquelas pessoas que não conhecem o Enneagrama, pessoas que não conhecem sobre a personalidade, não conhecem os tipos, os perfis do Enneagrama. Eu tenho certeza que muita gente ficou surpresa com as falas do Donald Trump. Bem, meu nome é Isaac, eu sou psicólogo há 23 anos e este canal não é um canal de política, não é um canal de geopolítica, eu não sou cientista político, eu sou psicólogo, mas eu assistindo as falas do Donald Trump, eu resolvi fazer esse vídeo e falar um pouco sobre a personalidade do Donald Trump. O objetivo desse vídeo, de forma alguma, é falar mal do presidente norte-americano, de forma alguma é denegrir a imagem dele, é simplesmente falar sobre o perfil tipo 8 do Enneagrama, que é o perfil do Donald Trump. Ele tem a personalidade, ele tem um programa mental, ele tem um modelo mental tipo 8. Então eu achei interessante as falas dele, que repercutiu no mundo inteiro, achei interessante e vou fazer aqui um comentário sobre a personalidade 8 do Enneagrama, o tipo 8, o perfil 8 do Enneagrama. Então vamos lá. O Donald Trump, ele, assim, é claro, que é notório que ele tem uma personalidade do tipo 8 do Enneagrama. Para ser mais exato, o perfil de Donald Trump, ele é um 8, asa 7 e muito provavelmente com a variante instintiva de preservação. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é muito complicado isso, mas eu vou falar um pouco sobre a personalidade 8. Ele disse essa semana aí, nos últimos dias, sem nenhuma cerimônia, ele falou em anexar o Canadá, ele falou em anexar a Groenlândia, ele falou em tomar de volta o controle do canal do Panamá, ele falou em mudar o nome, ele falou em mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. Ele fez uma postagem com o mapa dos Estados Unidos e do Canadá junto, Ele pegou ali o mapa dos Estados Unidos e o Canadá e colocou uma coisa só com a bandeira americana, que é algo assim, se coloque no lugar dos canadenses, Se coloque no lugar deles e você vai sentir a humilhação que é para o povo canadense abrir as redes sociais e ver aquela postagem do Donald Trump já anexando ali o Canadá, que é um país. O Canadá é um país fantástico, gente. O Canadá é um modelo de país. O Canadá é um dos países mais civilizados do mundo. O Canadá tem o seu índice de violência baixíssimo, desemprego também é baixíssimo, a qualidade de vida é muito elevada. O Canadá, claro que como qualquer outro país do mundo, tem lá suas dificuldades, seus problemas, tem seus momentos difíceis, mas o Canadá é um país extremamente civilizado, de primeiríssimo mundo, e Donald Trump, ali vizinho, parceiros, o Canadá, se eu não me engano, também está na OTAN. Donald Trump diz isso em uma coletiva de imprensa para o mundo todo ouvir, que ele gostaria de anexar o Canadá, que o Canadá se tornasse um estado americano, a Groenlândia também. Enfim, isso mostra um pouco do que é
um tipo 8. Isso mostra um pouco do que é o perfil 8 do Eneagrama. O tipo 8, o Eneagrama, nós temos 9 tipos de personalidade no Eneagrama. O tipo 8 é aquele tipo mais impetuoso. O tipo 8 é o perfil de personalidade. De todos do Eneagrama, o tipo 8 é aquele mais agressivo, mais impulsivo, é aquele que mais usa a força para conseguir conquistar seus objetivos. Não é porque ele é ruim, não é que ele é mau, não. É um modelo mental do tipo 8 que funciona dessa forma. É o programa mental tipo 8 que age dessa maneira. Ele é truculento, ele usa muito da força, principalmente o 8 asa 7, que é o caso do Donald Trump. O perfil 8 asa 7, ele é muito mais impulsivo, ele é muito mais agressivo, ele usa muito mais dos seus impulsos, dos seus instintos, do que o perfil 8 asa 9, que é o caso, o tipo 8 asa 9, por exemplo, é o Vladimir Putin, que é um tipo 8 asa 9. Donald Trump é um tipo 8 asa 7. O asa 7 é muito mais impulsivo, é muito mais agressivo, tem muito mais necessidade de impor a sua autoridade, tem muito mais necessidade de sentir que os outros temem ele. A necessidade do tipo 8 asa 7 em perceber que as pessoas estão com medo dele é muito maior do que o 8 asa 9. O Vladimir Putin, por exemplo, ele é um 8 asa 9, ele também usa força, ele também é uma pessoa, é um perfil que usa o poder para resolver as coisas, mas ele é muito mais calculista, ele é muito mais ponderado, ele controla muito mais seus impulsos, ele controla muito mais sua agressividade. O tipo 8 asa 9, ele é muito mais polido, ele tem um controle maior dos seus instintos e ele é muito mais maquiavélico no sentido de ser calculista, de ser estrategista. Por isso eu acho o Vladimir Putin muito mais, entre aspas, muito mais perigoso do que o Donald Trump. O Donald Trump, ele não tem a menor, ele não faz questão de disfarçar seus impulsos, seus instintos, sua agressividade. Ele vai e fala o que quer. O tipo 8 asa 7, que é o caso do Donald Trump, é uma pessoa muito difícil não, impossível de ser controlada, é um perfil psicológico, é um programa mental muito difícil de ser controlado. Ele tem a necessidade de controlar e jamais ser controlado. Ele tem vários pontos positivos no tipo 8. Ele é muito forte, personalidade forte, ele é objetivo, ele é prático, ele é persuasivo, ele é insistente. O tipo 8, quando coloca uma coisa na cabeça, esquece. Pode ser a pior coisa do mundo. Se ele colocar na cabeça, esquece, e ninguém vai tirar aquilo da cabeça dele, só ele mesmo quando ele perceber que aquilo é uma furada. Mas não adianta aconselhar tipo 8 é perda de tempo, tentar dar conselho, tentar dizer vai por esse caminho, segue por aqui, não. O tipo 8, ele geralmente ele aprende errando. Ele erra, aprende, corrige. Ele erra, aprende, corrige. O tipo 8 asa 9, Vladimir Putin, ele é mais dado ao diálogo, ele ouve mais, ele escuta mais, mas o tipo 8 asa 7, esquece. Perda de tempo. O tipo 8 asa 7 é aquela pessoa que ele gosta de impor suas ideias, ele gosta de impor aquilo que ele acha que é certo, aquilo que ele acha que é justo. O tipo 8 ele é muito justo, mas é uma justiça, é aquela justiça que para ele, um exemplo, Donald Trump, por exemplo, ele é um republicano.
E todo republicano preza a liberdade de expressão. Todo republicano, ele preza a liberdade, ele preza o direito, né, do cidadão de ir e vir, o direito do cidadão de se expressar. Todo republicano preza a liberdade. Agora, o tipo 8 asa 7, ele preza a liberdade dele. Dizer, por exemplo, que quer anexar o povo, que quer anexar o Canadá, né, ele não está pensando na liberdade dos canadenses, né? Falar isso é algo assim que ele não está nem um pouco preocupado com a liberdade dos canadenses ou das pessoas que vivem na Groenlândia, né? Aquelas falas dele, ele não está nem um pouco preocupado com a liberdade daquelas outras pessoas. Então o tipo 8 ele é muito preso às próprias regras. As suas regras são suas. As regras de um país, as regras de uma sociedade, ele até cumpre as regras por conveniência. Na hora que ele achar que ele precisa quebrar as regras, ele quebra as regras de uma forma, para ele, normal e natural. O tipo 8 tem esse perfil. Não é que ele seja ruim, não é que ele. Não é isso. É o perfil 8 do Eneagrama. É o modelo mental, é o programa mental do tipo 8 que funciona assim. Ele segue as regras até o ponto que essas regras são convenientes a ele. Na hora que passa a não ser convenientes, ele passa a seguir as próprias regras e quer que você siga as regras dele. Assim funciona um tipo 8. Então, quando eu vi ontem, assistindo o jornal, as falas do Donald Trump, e ali eu vi, né, um tipo 8 clássico, né, um exemplo clássico do que é um perfil psicológico 8 asa 7. E aí me deu vontade de fazer esse vídeo e pôr aqui no canal. Já tem um tempo que eu não gravo vídeos. E falando do Eneagrama, você já pensou no seu tipo de personalidade? Você já pensou na importância de descobrir qual é o seu tipo e como ele funciona? Você tem ideia, você tem noção da importância de você ter conhecimento do seu tipo, do seu tipo de personalidade e como a sua personalidade funciona? Você tem ideia da importância de conhecer o seu tipo para os seus empreendimentos? Por exemplo, hoje eu vejo muito as pessoas querendo e buscando, né, ser empreendedores. Olha, ser empreendedor é muito bom. Ser um empresário e de sucesso, né, melhor ainda. Mas você precisa ter o perfil psicológico adequado, para o empreendedorismo. Se você não tem um perfil psicológico adequado e você vai simplesmente, né, pensando no dinheiro, pensando naquela ideia romântica do empresário de sucesso, se você vai motivado apenas por isso, cuidado, porque você pode realmente cometer um grave erro. Ser um empresário vai exigir de você uma série de competências, de habilidades que talvez você não tenha. O tipo 8, por exemplo, é um perfil que tem muitas habilidades e muitas competências que bem alinhadas com o mundo empresarial. O tipo 8 se dá muito bem sendo empresário, o tipo 8 se dá muito bem na política, porque é uma personalidade muito forte, é uma personalidade que tem as habilidades necessárias para esse tipo de trabalho, para esse tipo de função. Mas se você não é um tipo 8, não entre na política. Se você não é um tipo 8, não entre no mundo empresarial, porque você vai ser uma sardinha nadando com tubarões. Uma sardinha nadando com tubarões. E aí você com certeza vai ser devorado. Um mundo empresarial e um mundo da política são universos muito onde os tipo 8 eles mandam muito bem. Na política você vai encontrar várias pessoas com o perfil 8. E no mundo empresarial também.
E aí você pode perguntar, Isaac, mas se eu não sou um tipo 8, eu não posso entrar na política, eu não posso entrar... Claro que pode, mas para isso você vai ter que fazer ajustes no seu perfil psicológico. Você vai ter que fazer ajustes na sua personalidade, porque senão você vai ser devorado lá. É um fato. Eu, por exemplo, eu sou um tipo 5. Um tipo 5 é aquele perfil muito voltado ao conhecimento. O tipo 5 é muito voltado a compreender como as coisas funcionam. O tipo 5 é muito voltado a estudar, a entender como o universo funciona, como o ser humano funciona, como as coisas funcionam. Então, quando eu fiz psicologia, eu tive sorte, porque eu não sabia qual era o meu perfil, mas o meu perfil se ajustou, se adequou muito bem à psicologia, que é uma disciplina que você precisa estudar muito, você precisa ter determinadas características. E como eu sou um tipo 5, eu tinha essas características. Mas, de repente, você quer empreender, né, em um negócio, você quer se tornar um determinado profissional. Antes de fazer qualquer movimento, eu te aconselho a você, de fato, descobrir qual é o seu perfil psicológico, descobrir qual é o seu tipo do enneagrama, porque você pode estar escolhendo no nível consciente uma profissão que não tem nada a ver com o seu perfil psicológico. E aí você vai muito provavelmente ter problemas. Ok? Enfim, comenta aí sobre o vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se você quer saber qual o perfil de algum personagem aqui político, aqui do nosso do nosso universo político aqui no Brasil, se você tem um interesse de saber, escreve aí embaixo nos comentários, que quem sabe eu posso estar trazendo aqui o perfil psicológico de algum dos nossos políticos. A intenção não é de forma alguma criticar ou falar mal ou falar bem também, a questão não é essa. A questão é comentar o perfil. Hoje foi sobre Donald Trump, que é um tipo 8, asa 7. As falas dele me motivaram a fazer esse vídeo, mas você também pode estar aí escolhendo aí, quem sabe, algum personagem aqui da nossa política ou do nosso contexto aqui, ok? Um grande abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.